Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática, aquele velho professor de matemática. E hoje a gente começa com um tema novo, nós vamos falar sobre grandezas. Você vai entender o que é grandezas. E para me acompanhar nesta manhã de outono chuvosa, ele, Jonas Almeida, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você é aqui o porta-voz de vocês, é isso mesmo. Então aqui, ó, já acompanhando a professora Roseli aqui dando bom dia, da escola Antônio Dias Pascoal, lá de Tambaú, aqui de São Paulo, aqui, acho que do interior, né, Tony? Então, acompanhando aqui, participando, muito obrigado a todos, né? Vou fazer chamada também, Vamos lá, olha bora só. pra chamada O hoje. aluno Gabriel Fernando, da escola Hermínia de Jacareí, também ele é do 6º B, um abraço para todos os alunos da escola Hermínia de Jacareí, também para a escola Roque Passarelli, da cidade de Caçapava, né? A aluna Beatriz, também do 6º B, a aluna Heloísa, da escola Tufik Julián, não mandou a cidade, e também a aluna Lívia, do 6º ano da escola Túlio Espíndola de Castro, da cidade de Jaú. É a Lívia Serrano. Um abraço a todos vocês que estão participando da aula, os pais também que sempre participam, sempre mandam mensagem pra gente aí, curtindo bastante aí com os alunos aí. Gente, hoje, como eu falei, a gente vai entrar numa matéria nova aí, num tema novo, num tema bacana, né? E a gente vai discutir bastante coisa que talvez você pense assim, ah, mas é uma coisa assim tão do dia a dia, por que discutir? Mas você vai perceber que é uma coisa assim super interessante. Vamos ver? Coloca na tela pra gente. Olha o tema da nossa aula aí, ó. Se dá para contar e medir, é grandeza. Então aí é a parte 1, Jonas, né? Então a gente vai discutir sobre tudo aquilo que a gente pode contar e sobre tudo aquilo que nós podemos medir, né? E a nossa habilidade aí de hoje é a habilidade F06MA24, né? Resolver e elaborar situações problema que envolvam as grandezas. Comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos. A capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Os objetos de conhecimento são as situações problema, sobre medidas envolvendo grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Até cansei de falar, bastante coisa, né? Como a gente está falando sobre contar e medir, Jonas, vamos ver algumas figurinhas? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Olha só o que nós temos aí, ó. Nós temos aí um montão de instrumentos, né? Então, olha só, nosso texto já em cima, né, encabeçando aí já a nossa aula, diz o seguinte: quando medimos algo, estamos falando de uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado e possibilita que tenhamos informações numéricas, né? Então, olha só, nós podemos medir ou contar uma grandeza de várias formas, né? Algumas grandezas nós utilizamos instrumentos de medição, né? Outras nós utilizamos até recipientes para medir, né? Que também é um tipo de instrumento de medição, mas na grande maioria das vezes, né, Joana, a gente está sempre comparando com alguma coisa, né? A gente sempre faz comparações com uma medida que seja padrão. Não é isso? Isso mesmo. Mas a ideia sempre, acho que dessa ideia de grandeza é assim, você consegue colocar um número para determinada coisa, é uma grandeza, né? Você legal. consegue quantificar ali, colocar. É sempre importante lembrar, né? Nós vamos falar aqui de grandezas mais simples porque estamos no 6º ano. Existem grandezas bem complexas aí e ao longo aí do seu ensino médio, principalmente, você vai ver grandezas aí muito mais complexas do que nós falamos aqui, né? Legal. E uma coisa que é legal você anotar no seu caderno aí, né? Não é regra o que eu vou falar, mas você vai perceber que vai acontecer uma constância muito grande. Toda vez que você estiver lendo um problema matemático e você vira um número ali, um valor numérico, você pode ter certeza que na grande maioria das vezes, logo em seguida, vai estar o nome da grandeza. Pode perceber, né? Numa sala Ou tinha... unidade medida. Ou uma unidade de medida, né? Não, na verdade vai vir o valor, a unidade de medida e a grandeza vai estar lá. Pode ser, né? verdade. Vai acontecer bastante vezes isso daí. Por exemplo, na sala de Tereza tinha 32 alunos, né? É um exemplo.
Depois do 32 vem a palavra aluno. Essa palavra aluno é a grandeza que nós estamos medindo, que é a quantidade de alunos. Então, é bem interessante isso daí, né? Porque a gente sempre vai localizar uma grandeza depois de algum valor. Claro, tem as suas exceções, mas na maioria das vezes é o que vai acontecer. Beleza? Isso mesmo, beleza. Muito bem. Eu estava falando de instrumentos de medição, né? E aí eu trouxe alguns aqui, ó. Eu trouxe a minha régua. Tá vendo? Ó? Essa régua aqui, ela tem 1 metro. A gente já usou. Opa, deixa eu vir pra cá. Aí, deixa eu virar aqui. Pronto. Para não atropelar o intérprete. Aê, olha aí, ó. Muito bem, ela tem 1 metro, né? A gente já usou essa régua aqui em algumas aulas, quando nós falamos de perímetro e área, né? A gente utilizou. E eu trouxe mais um instrumento de medida aqui, ó. Boa, de comprimento, né? Que é o paquímetro. Será que dá para dar um close nele aqui? Ó? Olha lá, o paquímetro. Você já viu um desse aqui, Jonas? Eu já. Né? Sabe por quê? Quando faz a sobrancelha. Sim, né? O designer de sobrancelha faz também. Tô sabendo. Olha aí, que legal, né? E esse é um instrumento muito bacana, porque ele é muito bom para você medir, por exemplo, a largura de objetos que sejam circulares, que são mais complexos, né? De medir. Presta seu microfone. Pode Olha, ser, vou pegar o microfone dele, vou pegar aqui na pontinha. Olha só, gente, ó, vou medir a largura do microfone. Olha que legal, ó. Eu abraço o microfone como se fosse um alicatezinho, ó. E aí eu já posso ler a medida aqui do lado. Aqui no caso, ele tem quase 4,5 centímetros. Não, 3 centímetros, né? De largura, né? De diâmetro aí o microfone, né? E a gente pode medir outras coisas, né, Jonas? Pode medir profundidade, ó. Porque aqui no fim, ó, tá vendo, ó? Tem um aramezinho aqui, bem no finzinho, ó. Tá vendo? Você encaixa ele aqui, ó, e deixa o aramezinho chegar até o fim. Aí depois você lê aqui na frente, ó, a medida, né? Dá uma pesquisada aí na internet para saber mais sobre o paquímetro, que é um instrumento de medida muito legal. Medir, por exemplo, um pote, né? Com essa parte de cima, né? Exatamente. Aqui nós não temos nenhum aqui, né? Mas daria para a gente medir aí o pote, a largura, a abertura, por exemplo, de um copo. A gente pode abraçar com essa parte daqui, ó. É muito legal. É um instrumento super completo, né? Pena que não dá para medir um carro com ele, né? Porque é pequeno, não dá para abraçar o carro com o paquímetro, né? E nós temos esse instrumento aqui também, ó. Esse aqui eu roubei. A senhora Janaína não estava na sala, roubei a ampulheta. Pegou emprestado, né? Eu peguei emprestado, né? E essa ampulheta aqui, ela serve para quê, Jonas? Essa daí para calcular o tempo, né? Isso, a gente mede o tempo, a gente calcula o tempo com ela. Como? Fazendo comparações, né? Isso. Essa daqui é de 5 minutos, né? Não, essa eu acho que é 30 minutos. 30 minutos, olha só. Se você virar antes de acabar... A aula vai acabar e ele não vai ter acabado ainda a areia, né? É isso aí. Então, ó, para essa areia cair todinha na parte de baixo aqui, ó, vai levar 30 minutos, né? E a areia tá caindo. Aqui não dá para vocês verem por causa do reflexo aí, né? Mas a areinha tá caindo aqui bonitinha, né? Tá lá toda linda caindo, toda charmosinha aqui, né? Muito bonito esse instrumento de medição aqui. E aí vocês viram que tem outros instrumentos aqui. Você conhece todos esses instrumentos? Conhece, Jonas? Você conhece todos eles? Eu acredito que quase todos aí. Acho que todos, sim. Muito bem. Conheço. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar 2 minutinhos para eles mandarem para a gente se eles conhecem algum desses instrumentos e para que serve. Então você pode indicar, ó. Eu vou colocar aqui até o número neles, né, até para ficar mais interessante, ó. Esse daqui vai ser o 1, esse daqui vai ser o 2, esse daqui vai ser o 3, esse daqui o 4 e esse daqui qual que vai ser, Jonas? O 5, claro. Né? Podia ser outro, né? Podia ser o J, por exemplo, né? Tá? Então, olha lá, indica lá o número aí do instrumento, fala o nome dele e para que serve. Se você conhecer algum outro instrumento diferentão, manda pra gente, 2 minutinhos e a gente já volta.
Retornamos aqui, Tony. Olha, eu acredito que muitos conhecem, acho que quase todos ali, né? Ó, Muito bom. por exemplo, a professora Leandra colocou da PEI Jerônimo Traze de Turmalina aqui, o aluno Vinícius colocando na 1 a trena, né? Sim. O nome aí específico da imagem 1, muitos colocando também como fita métrica, né? Colocando legal. fita métrica aqui, por exemplo, o professor Wagner colocando da primeira. Na segunda ali, ó, muitos colocando, né, também a questão do tempo, né, o relógio. E eu encontrei, por exemplo, a balança, ó, a professora Valentina colocando também a balança, que eu acho que é o 5, né? Sim. Acho que o 5 ali, ela refere-se à balança. O professor Ivo colocando aqui, ó, da Letícia, no 3. Conheço, serve para medir a temperatura. Legal. O que serve para medir a temperatura, né? Boa pergunta, né? Muitos aqui, então, colocando, ó, fita métrica, colocaram bússola, o termômetro, colher, medidora e balança aqui na ideia. A professora Cristina, por exemplo, foi uma. Tony. Legal. O 2 lá não é uma bússola, né? É um relógio, né? Porque ele tá todo bonitão, todo estilizado. É um relógio de bolso, talvez muitos não conheçam, né? Mas é um relógio, não é uma bússola, né? Mesmo porque sentido de direção, será que sentido de direção é uma grandeza? Dá pra gente medir? Deixa no ar. Boa. Deixa no ar, eu acho né? que sim, mas... Então, olha só. Então, o que nós temos aí, ó? Nós temos a trena, no número 1, que serve para medir comprimento, né? Nós temos o 2, que é o relógio, que vai medir o tempo. O 3, que é um termômetro, que serve para medir a temperatura. O 4, né, que são copinhos medidores de volume, né? Dão colher, vários né? nomes para isso, né? Colher medidora. É uma também. colher medidora, né? Então serve para medir o volume de açúcar e até alguns líquidos na cozinha, né? E nós temos no 5 aí uma balança, né? Balança que pode ser apresentada de várias formas, né? E serve para medir a massa de um corpo, não é o peso não, tá? É a massa mesmo, tá? Porque o peso, na verdade, é força, não é unidade de medida, por exemplo, no caso das gramas, dos quilos, né? Mas a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente, a gente vai discutir um pouquinho mais. Hoje, nós vamos falar sobre um deles, que é o tempo, né? Então já está aparecendo aí circulado em verdinho o nosso reloginho, porque nós vamos falar sobre o tempo, né? Então, como nós vamos falar sobre o tempo, vamos contextualizar isso aí com um probleminha, só para a gente ler um pouquinho. Vamos lá. Olha o que está falando aí, ó. Lá no Aprender Sempre, o pessoal que está perguntando em que página que tá, esse probleminha está na página 103 do Aprender Sempre, né? E o que ele diz, ó? Uma plataforma de streaming, olha que legal, pam, pararam, palavra nova, né? Divulga um filme que será lançado no próximo mês, exatamente daqui a uma semana, dia 1 do mês de janeiro, às 23 horas e 59 minutos. Esse filme foi gravado na década passada, no ano de 2018, porém, está sendo lançado na plataforma somente agora, no ano de 2021. Nas informações, diz que ele possui 108 minutos, Jonas. Olha só. Então nós temos aí um texto aí bem completinho, né? Falando um monte de coisa, um monte de informações. Só faltou o nome do filme, né? Só faltou o nome do filme e da plataforma de streaming, né? Que a gente não pode aí, por direitos autorais, a gente não pode ficar divulgando, né? Mas pensa naquele filme. Agora pensa onde que você procuraria esse filme, né? Isso é uma plataforma de streaming. Sabe quando alguém chega pra você e fala assim, nossa, assisti um filme maravilhoso ontem. A primeira coisa que você pergunta é, tem na... Tantaranã, né? Isso daí que você perguntou, esse aplicativo é uma plataforma de streaming, né? Tá um nome meio de ficção aí e tal, mas é um aplicativo para ver filme, tá certo? Você pode ver na TV, no computador, enfim, tá certo? O que é interessante nesse problema, Jonas? É interessante nesse problema porque nós temos aí um montão de unidades de medidas de tempo, você viu? Um monte deles, vários. E aí a pergunta que fica no ar é, escreva as unidades de medida de tempo que apareceram na informação. Eu não vou chamar o chat não, viu, Jonas? Beleza. Meu, dá uma lida no texto aí, ó, e vai subindo. Quais unidades de medida você conseguiu localizar nesse texto? Qual deles você reconhece, né? E a gente já vai discutindo a respeito disso. Já apareceu alguma coisa aí, Jonas? Ainda não, mas então, muitos professores até colocaram antes do que era o termômetro, né? Falando Sim. que acho que era o que faltou colocar aqui, que eu não consegui localizar. Mas subiram então a ideia do termômetro. Legal. E dessa daí, já subiu a resposta. Ó, a professora Cecília aqui colocando, ó,
A ideia das horas é uma Horas. das Onde classificações. nós temos aí. horas? Ó, nós temos horas aqui, ó. Isso, só dar Vamos os demais. créditos da Escola Jair Toledo Xavier de São Paulo. Show. Professora Cecília do aluno Wendel, colocando as horas. Alguém mais? Minutos também encontrei. Encontrei também dos minutos. Então todos estão falando da medida de grandeza, que é o tempo, né? Legal, muito bom. Deixa eu ver se... colocaram mais aqui também, ó. Professora Tatiana colocando mês, semana, a década, né? Olha aí a década, que bacana, né? Minuto já apareceu, né? Minutos colocando também, né? Acho que não tem mais nenhum. Vamos ver, então? Vê se tem mais algum, será? Vamos subir aqui, só vou apagar essas canetas aqui, ó. E eu vou subir, ó. Circulei um montão deles, viu, Jonas? Olha lá. Olha aí. Vários aí, né? Então nós temos aí o mês, que é a unidade de tempo de 30 dias, né? A gente vai ter no ano aí, no calendário civil, nós temos aí meses que tem 28, 29, 30, 31, mas o mês comercial mesmo, ele tem 30 dias, né? A gente sempre calcula dessa forma, né? Principalmente quando a gente está calculando matemática financeira, né? Vai ter 30 dias. Nós temos a semana, temos aí um mês aparecendo de novo, temos as horas e os minutos, temos a década, né? Que são 10 anos. Nós temos o ano aí aparecendo e os minutos mais uma vez. Eu destaquei aí para vocês tirarem um print aí, ó, bonitão, esperto, de todas as unidades de medida que aparecem aí no nosso texto, né? Muito bem. Então, o mês, 30 dias, uma semana, 7 dias, a hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos e uma década que tem 10 anos, né? Em relação a ano, nós temos aí também, eu coloquei até lá no perfil, o lustro, né? Que são 5 anos, são 2 décadas, né? Não é tão utilizado, a gente utiliza mais o quinquênio, né? Mas você pode procurar que está falando um pouquinho a respeito de unidade de medida lá no perfil. Gente, vamos continuar falando de tempo. Vamos lá. Olha lá, tempo é uma grandeza que expressa a duração relativa das coisas, um período determinado. E para a gente medir o tempo, nós temos a unidade de medida que nós chamamos de segundo, que é a unidade de medida padrão da área do Sistema Internacional de Medidas. Vocês vão ver falar bastante, né, sobre o Sistema Internacional de Unidades, né, que é utilizado muito na física, na química também. Talvez você não tenha aí tanto conhecimento dessa sigla, né, mas você vai aprender. É onde é padronizada todas as unidades de medida que nós utilizamos para medir grandezas. Medir ou contar. Muito bem. Mas como sabemos, em algumas situações é mais conveniente utilizar os múltiplos e submúltiplos do segundo, né? Então olha o que nós temos aqui, Jonas, ó. Nós temos o segundo, né? Nós temos aí o segundo que é representado pela letra S. Esse S tem que ser minúsculo. Beleza. Né? Um Szinho minúsculo. Depois nós temos o minuto. A sigla de minuto é min. Não pode ser M, né? Não pode ser só o M para não confundir com metro. Isso mesmo. Muito bem. Esse minuto, ele tem 60 segundos, como você já deve bem saber aí, né, aluninho? Olha só. Então, o minuto tem 60 segundos. E a hora, que é representado pela letra H. Não é HR, não. É H. Só H. O minúsculo, né? Minúsculo também. E a hora tem 60 minutos. Como cada minuto tem 60 segundos... Então quer dizer que uma hora tem 60 vezes 60 segundos, né? Então nós temos aí 3.600 segundos. Você já pode dar um print aí nessa tela também, que é importantíssima essa ideia, né? Então nós temos aí um sistema de medidas que ele é diferentão, porque normalmente a gente conta de 10 em 10, né, Jonas? Só que o que acontece? O tempo... Principalmente essas unidades menorzinhas, a gente consegue enxergar melhor, né? Que é uma base sexagesimal. Sexagesimal. O nome é até difícil de falar, né, Jonas? Nossa, essa é. E que até com o dó do Libras ali, você do viu? intérprete. Vou falar de novo. Sexagesimal. Olha aí, não dá nem para falar, não dá para ter nenhum símbolo para isso, vai ficar difícil, né? Dessa forma, né? O que significa essa unidade de medida? Que eu não vou repetir para não atrapalhar Libras. Valeu. Então, olha só. Por que é base 60? Porque quem inventou foi os babilônicos, né? E os babilônicos, eles tinham um jeitão diferente de contar, né? Eles contavam não pelos dedos. Aliás, eles usavam os dedos, só que eles utilizavam as falanges aí para contar, né? Então, cada falanginha tem 3 partes, ó, tá vendo? Se você olhar o seu dedo, você vai ver que está dividido em 3 partes aí, né? Olha lá. 1, 2,
3. Então, como é que eles contavam? Eles utilizavam o polegar, né, Jonas? Eles faziam assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando eles contavam os 4 dedos, eles levantavam o dedo da outra mão. Porque, ó, pronto. Aí eles contavam de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, pronto, passei o dedo. Então, levantava mais um dedo. Quando eles contavam 5 vezes, a mão ficava toda aberta, com cada dedo sendo 12. Então, eles tinham 60. Por isso que conta que é de 60 5 em vezes 60. 12, né? Exatamente. Entendi. Por isso que um ciclo de 60. Eles já tinham previsto o ano como sendo de 360 dias. É uma coisa muito interessante, né? Isso É mesmo. muito bacana. E foi um aproximado muito próximo, Muito né? próximo, né? Verdade. Muito próximo, muito bacana isso daí. Eles tinham muita tecnologia, eles eram muito inteligentes, eles eram muito civilizados e avançados, inclusive, tá? Isso não é uma coisa só da Europa, não. A matemática, o conhecimento pertencia a todo mundo, não é coisa de europeu, não, beleza? Vamos lá. Olha só. O que nós temos aqui, ó? Quantas horas, quantos minutos e quantos segundos tem um dia? Quantas horas, quantos minutos e quantos segundos tem o dia? Eu não vou nem chamar o chat, né? Porque quando a aula é boa, ela vai acabando rapidinho, né? Já. Ela vai indo embora, tinha bastante coisa para falar, né? Então, vai falando aí, quantas horas, quantos minutos e quantos segundos tem um dia? Então, os professores ainda, aqui colocando só do comentário anterior, né? Que o tempo aí, ele também pode ser dividido em outras, como você colocou, além Sim. de horas, minutos e segundos. Por exemplo, a professora Conceição da PEI Oswaldo Aranha aqui, colocando o aluno Kaique, que pode ser também dia, semana, mês, Sim, né? Então, como foi proposto lá, né, no comecinho, isso, né? isso mesmo. E daí da resposta, né? Colocando que o dia 24 horas, então do aluna da escola, a professora Maria Isabel de Arujá, que os alunos do 6º ano A e 6º ano B, professora Alexandre aqui colocando 24 horas, responsável pelo dia, professora Tatiane colocando 1.440 minutos. Olha aí, que legal. Aí da resposta, tudo relacionado ao dia, né? E deixa eu ver se eu encontro mais algum. Por enquanto esses. Então, 1.440 e 24 horas. Legal, muito bom. Muito Encontrei os segundos. Quanto? 86.400. Da professora 86. Fernanda aqui, colocando os segundos. É isso aí? Tem até um texto muito interessante que rodou na internet, né? Quando a gente acorda, sim. a gente recebe 86.400, né? Para poder gastar com o que quer. Então, esse texto é bem interessante, né? Olha só, vamos subir então? Olha lá, um dia é igual a 24 horas, né? Como a gente bem sabe, né? Olha lá, 24 horas. Como cada hora tem 60 minutos, eu vou fazer aí 24 vezes 60 para descobrir a quantidade de minutos, Jonas. Olha lá, 1.440 minutos. Como cada minuto tem 60 segundos, Jonas, eu vou multiplicar por 60 mais uma vez, né? E aí eu vou ter a quantidade de segundos, que é 86.400 segundos. Inclusive, na nossa tarefa da aula de hoje, a gente está falando sobre essa quantidade de segundos do dia aí. Se atenta, já tira um print aí na tela aí, porque vai ser muito, muito, muito importante para vocês. Beleza? Tirou o print? Vamos mudar a telinha aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue discutir alguma coisinha. Olha só. Um evento com show de 3 bandas teve início às 20 horas e 15 minutos. Sabe-se que foram necessários 12 minutos para fazer a troca de palco de cada show. A primeira banda tocou por 1 hora e 46 minutos, a segunda banda tocou por 1 hora e 55 e a terceira banda tocou por 2 horas e 10 minutos, né? E aí, quando acabou o show da primeira banda? Olha só, o início do show foi às 20 horas e 15. A duração do show foi 1 hora e 46. Aí eu vou somar, né, Jonas? Isso aí. Aí, ó, 5 com 6 dá 1, né? Vai subir 1. Aí vai dar 6, só que eu não posso deixar esse 6 aqui, Jonas. Eu vou tirar ele daqui, ó, vou colocar 0 e esse 60 vira 1. Então vai ficar 1 mais 0, 1, com 1, 2. Desci o 2, 22 horas e 1 minuto. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, né? Então, gente,
Acompanhe a gente nas redes sociais, @pro.tony.mate e @jonasalmeida89 e manda sua atividade. E a gente continua na próxima aula, né, Jonas? Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou até pedir já pro diretor colocar a nossa avaliação, né, Tony? Exatamente. Avaliem lá a nossa aula, o que vocês acharam e obrigado mesmo por ter participado. Até a próxima, né? E a gente fala mais sobre o tempo na próxima aula. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.